Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Solamento Podcast. E hoje, para a felicidade de todo mundo, nós temos um convidado. Não somos só nós três debatendo ideia aqui, os três papo furado aqui. Hoje nós temos um convidado, mas antes de apresentar o nosso convidado, gostaria que os fixos da mesa aí, por favor, se apresente. Fala pessoal, hoje 17 de abril a gente vai fazer um programa sobre juventude, mas não é corneta, porque o Juventude tomou 6 do Flamengo ontem, porque o Grêmio também perdeu do Mirassol de 4-1. Aqui é o Christian. É triste. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, galera. Lucas Castilhos. E eu queria perguntar aí, Christian, se quando tu viu o sol hoje, tu achou que era mais um ou não? Então tá, gente, cornetas feitas, distribuídas. Nós temos hoje um convidado muito especial, será o nosso preletor no acampamento de Páscoa aqui, começa amanhã, inclusive, Amanhã. né? Para quem nos ouviu Pré-acampamento de Páscoa, então. Para quem nos ouviu depois do dia 18, ou depois do Todo dia 21, mundo, na verdade. provavelmente. Ou em 2035. Já passou o acampamento, foi muito legal, inclusive, eu voltei agora do futuro. Legal. Seja muito bem-vindo, Roberto Rodrigues, ou Robertinho. Robertinho, tamo junto aí. Você vê, o pessoal, né, convida para acampamento, mas fala, não pode deixar de sossegar um pouquinho, né? Então estamos aqui no podcast, vamos conversar. Faz parte da vida. Vai cair no batente já. Já saiu do avião, já corre para igreja. Já vamos... É para aproveitar bem o tempo, né? Não podemos perder uma figura ilustre. Não é todo... Tô procurando a figura ilustre. Não é sempre que a gente pode ter, né? Os convidados aqui com a gente, então a gente sempre aproveita as oportunidades. Obrigado. Alguém que fala uma coisa séria, né? Alguém que fala alguma coisa decente também, né? Bom, depois das 2 horas que a gente já tá conversando aqui. Eu acho que os ouvintes, se eles ouvissem tudo que a gente conversa antes, né? Sempre o ia dar mais ibope, pré-podcast. foi divertido. Um dia nós vamos fazer um pré-podcast e nós vamos postar. Gravar o pré. Ia bombar. Muito bem, Robertinho, fala um pouquinho do teu trabalho lá no seminário e tal, te apresenta aí um pouquinho melhor pro pessoal. Assim, rapidamente a gente trabalha em Atibaia, a gente tem uma ala toda de juventude ali na Palavra da Vida, então a gente tem um acampamento. A gente tem 2 cursos voltados para jovens. O jovem vem passar 1 ano conosco, que é o CLD. E um segundo, a gente prepara líderes para trabalhar com as novas gerações. E a gente tem um terceiro braço, que a gente chama de Ministério com a Igreja Local. A gente treina líderes na igreja para desenvolver ministérios com adolescentes, jovens, pré-adolescentes. Então esse é o resumo. Então já fica aí o convite, né? Você jovem que está nos ouvindo aí, de repente. Isso está terminando o ensino médio. Né? Esse gap, essa pausa, né? O pessoal chama de sabático, mas não pode ser sabático, né? Porque... Uma vez eu recebi um menino lá que falou, nossa, eu pensei que era um sabático, né? Quando viu tudo que tinha para fazer. Ficou morrendo estudando. Exatamente. Então, fica o convite aí, não sabe, o ano que vem, né? Não decidi meu curso da faculdade, talvez pense em ministério, tempo integral. Não, excelente, excelente. Esse ano a gente está nos cursos de juventude com... Agora eu perdi a conta, dos 112, 113 alunos. Então é um grupo grande. Que legal. Bem legal. Que legal. E o assunto é justamente esse que o Christian já adiantou, né? Embora não tenha a ver com o time aqui de Caxias. Nós vamos falar um pouquinho sobre geração Z, sobre juventude, né? Os jovens, os nossos jovens, aquilo que já fomos um dia, né? Nos tempos áureos da nossa juventude. Falamos antes que faz pouco tempo parece que a gente tinha 20, agora já estamos aí tudo... quarentão, uns aparentemente só. Não, e a gente descobriu que 40 anos é uma idade excelente. Excelente, né? Você que não chegou ainda. É novo ainda. O joelho de 60, 70 já. Depois a gente tem que discutir a idade do Lucas, mas essa a gente deixa para depois. Isso aí a gente vai fazer só um podcast explicando que a aparência física ela não representa o ano do teu nascimento. Você que tá ouvindo, talvez você conheça o Lucas, né? Eu conheci hoje. Mas um rapaz legal. É um rapaz excelente. Legal, mas não é mas 94 eu não dou a idade. Nunca. É o famoso gato, né? Então, mas antes da gente falar sobre os jovens, né, geração Z, seria legal, de repente, a gente pensar por que falar sobre geração Z, ou entender talvez um pouquinho melhor o que é a geração Z. A gente às vezes fala sobre os choques de gerações, mas na prática a gente não percebe isso muitas vezes quando não é intencional, né? Sim. Em pensar a respeito disso, né? Então, a gente podia falar de algumas características, né? A geração Z, ela é mais ou menos ali que nasceu em 97 até 2012, por aí, né? Acho.
Pode variar um pouquinho, porque quando você trata de característica geracional, pode ser que teve pessoas que estavam mais envolvidas nisso ou menos, ou um país onde isso foi mais rápido ou mais lento, mas é mais ou menos isso aí mesmo. É por aí, né? Então são os novinhos. Os novinhos. E a gente tem algumas características que são muito deles, né? Assim, dessa galera, dessa idade. Assim. Então a gente estava até comentando aqui algumas coisas. E a primeira característica que chama atenção é essa capacidade de ser extremamente conectado virtualmente, mas ao mesmo tempo talvez sofrer com isolamento, né? Assim, porque os relacionamentos muito virtuais, né? E às vezes se sente muito sozinho ao mesmo tempo, que tem muitos amigos nas redes sociais, não tem o contato humano, isso a gente foi criado para ter, então obviamente que de alguma forma vai sentir falta, né? Talvez, Francesco, até para o pessoal, tem gente que já está ouvindo esses termos mais vezes e outros não. Existe uma diferença entre faixa etária e geração. Legal. Então, faixa etária é um negócio que você vai evoluir. Então, hoje você é uma criança, você pensa muito concreto, sua mente vai mudar, depois você vai pensar mais no abstrato, vai adquirir... E assim vai. A característica geracional não é assim. Eles nasceram, viveram e adquiriram certas características. Isso tende a não mudar. Né? Então, o que por exemplo, a geração Z... Você falou do conectado, quando eles nasceram, né, e começaram a entender o mundo, a internet já estava aí na jogada. Sim. Então, isso é uma característica deles. Já a nossa, a gente sabe ou viveu uma época onde não tinha internet. Então, é uma característica nossa. O que é uma loucura pensar, né? Hoje, exatamente. Assim, alguém aqui já deve fazer trabalho com a Barça. Eu fiz com o Manac Abril. Barça, cara. Sim, na biblioteca. Ler livro na biblioteca. E na biblioteca. O gurizada sabe o que é um mimeógrafo? Mimeógrafo. Nossa, cheiro ótimo, excelente. O cheirinho do mimeógrafo. Não, o mais legal era a gente invadir a salinha. Não posso contar isso aqui, né? Mas a salinha que eles... Mau testemunho. Pra pegar o estêncil. Né? Aquele... Sim, o negocinho que tava lá dentro. E aí a gente tinha as perguntas antes da prova. Claro que eu nunca fiz isso, né? Sim, óbvio, claro isso é uma teoria. Isso eram as outras pessoas. Colar era a forma de colar. Pra fazer. Era uma teoria que nunca foi colocada em prática. Assim. Exatamente. E era mais fácil do que hackear o computador da professora. Então a geração Z vai hackear o computador, a rede da escola. Né? E é legal de falar sobre isso porque tu tem trabalhado com jovens, né, no seminário, e o Christian tem trabalhado com os jovens aqui, e o Lucas pode ir embora. Não, brincadeira. O Lucas é o jovem. O Lucas é o jovem. O Lucas é o jovem. Vamos! Aparentemente, não. Então, eu gostaria de ser jovem, cara. Gostaria de voltar a ser jovem. Eu gostaria de ser jovem com a experiência que eu tenho hoje. Não, mas com a nossa idade, a gente vai dizer que a juventude é um estado de espírito, né? É verdade. Somos todos jovens. Somos todos jovens. Então, o interessante é a gente discutir sobre isso, porque todos nós, de alguma forma, vamos estar envolvidos, né? Sim. Principalmente no contexto de igreja. Vai ter lá alguém que é, sei lá, um sobrinho, um afilhado, filho, né? Vai estar liderando um grupo, vai fazer alguma coisa com essa geração. Então, quanto mais a gente entender, ou mesmo que melhor. Você trabalhe com famílias, também eles têm os filhos. Isso. Exatamente. E se conectar é básico para qualquer tipo de ministério, qualquer tipo de ação, né? Então é importante a gente pensar a respeito deles, que é a geração que a gente mais está cuidando agora. Talvez, né? Francesco, nisso, uma ideia que a gente possa já jogar aqui, o ser diferente não significa ser errado ou pior. Isso, ótimo. Porque a nossa tendência, e agora está bombando já nas redes sociais, os memes da geração Z no mercado de trabalho. Né? Então a gente tende a olhar para eles e falar, essa geração mimimi. Que no meu tempo. Exatamente. Então eles têm características diferentes. E se eu quiser me conectar com eles e ser bênção na vida deles, eu tenho que olhar para eles com um olhar de afeto, de misericórdia, de amor e saber, são diferentes. Né? Eu acho que daí vem a um ponto onde eu vinha pensando essa semana sobre o nosso podcast, uma pergunta assim para te fazer, que é o que muitas pessoas falam e trazem em rodas de conversa de pessoas mais velhas, é que se na tua percepção, Robertinho, que talvez seja a percepção dos nossos ouvintes ou das pessoas mais velhas que estão escutando, que essa geração, a Z ou os mais novos, tá? É uma geração mais, vou abrir umas aspas aqui, mimimi, uma geração com mais dificuldade de se trabalhar. Com menos resiliência. Menos resiliência. Emocionalmente mais frágil. Isso, tu enxerga dessa forma, tu acha que faltou nós como igreja, agora coloco nós como igreja um suporte, faltou a questão da família ou não? Isso aí é uma percepção do mundo
O que Não, que eu tu acho tem que não é uma enxergado? percepção do mundo. Eu acho que a gente tem gerações que lidam com sofrimento de forma diferente. Então, quando nós éramos novos, nossos pais nem tinham muitas condições de ficar pagiando a gente o tempo inteiro. Sim. Então, um exemplo pessoal, minha mãe e meu pai trabalhavam o dia todo. Uhum. Né? Não tinha babá eletrônica para ver se seu filho parou de respirar na cama, não tinha... O mundo mudou. Hoje seu filho tem um celular e você está de olho, né? Eu tenho no meu celular uma mapinha que mostra onde cada uma das minhas filhas estão. Eu tenho filha adolescente, jovem e casada. Onde eu tô e onde minha esposa tá. Então, a tecnologia nos trouxe vantagens. Sim. Mas também acabou gerando uma superproteção de nós, pais, Uhum. para com nossos filhos. Se eles foram protegidos, então eles não lidaram com alguns problemas. Óbvio que esse não é... eu não vou simplificar, essa é a única causa, Claro. mas isso é uma realidade. Tem um impacto grande. Exato. Agora, às vezes a gente olha para isso só como uma forma de crítica, entendeu? Uhum. De falar, mas bullying forma caráter, tá reclamando o quê e tal. Eu acho que essa seria talvez a chavinha pra gente virar. De ao invés de a gente olhar para eles, pra nova geração, só como, calma aí, isso aqui eles têm menos habilidade que a gente. Em algumas coisas tem mesmo. Uhum. A gente também vai perceber que em algumas coisas eles têm mais habilidades que a gente. Sim, com certeza. Por exemplo, eles têm uma habilidade muito maior de perceber a dor do outro. Então, de cuidar, às vezes, de uma minoria. Né? Outro dia eu fui na sala de aula junto com os alunos para falar para eles que eles tinham que ter um pouco de paciência conosco, porque nós crescemos assistindo Trapalhões. Entendeu? A gente fazia piada de todo mundo. Né? Eu não vou nem citar de que tipo de pessoas a gente fazia piada aqui, senão o podcast cai no Spotify. Mas a gente não tinha empatia nenhuma, entendeu? E talvez a pessoa sofria com coisas e a gente zoava ela, detonava ela. Então. E essa geração tende a ter um olhar mais empático. Pô, a gente pode aprender com eles isso, entendeu? Podemos evoluir. Eu sei que evoluir nem sempre é um termo bom, depende dos contextos, mas a gente pode evoluir, entendeu? Acho que importante também o papo todo é porque hoje, dados estatísticos, que 30% da população mundial já são geração Z. E que até 2030, cerca de 58% já vai ser a força de trabalho. Então... Você tem que aprender a lidar com eles. Os ministérios dentro da igreja vão Serão ser destinados a esse tipo de pessoa também. A gente tem que entender a cabeça deles, tem que entender como atingir o coração deles também. E Cristian, vão ser seus colegas de trabalho, vão ser seus funcionários, daqui a pouco vão ser seus patrões também. Sim. Vai ser teu cliente no fim. E como é uma questão geracional, não é só agora ele ficou mais velho e mudou. Não, tem características que vão continuar. Vão Exatamente. ficar, né? Talvez esse seja o mesmo impacto que nós estamos tendo com essa geração mais nova que a geração passada nossa tinha conosco. Sem dúvida nenhuma. Na verdade eu tava vendo até uma pesquisa sobre isso, que eles trazem todos esses memes que a gente fala hoje, e lógico que é tudo muito mais globalizado e muito mais fácil de atingir todo mundo, mas que quando a nossa geração estava entrando pro mercado de trabalho, tinha memes muito parecidos de que a gente não gostava de trabalho e tudo mais, e hoje provavelmente ali 58% que vai ser a geração Z em 2030, hoje está na nossa mão. Né? E hoje a gente é o cara que acorda mais cedo, que tá cansado, chega podre em casa. Careca. E que aprendeu a se adaptar e que eu acho que até se adaptou demais. Eu vejo que talvez a geração que está vindo me parece que vai quebrar alguns paradigmas em relação ao trabalho e em relação a viver para trabalhar. Eles me parecem, e até por impacto, a gente estava conversando... Já tem um movimento de pensar na aposentadoria diferente, por exemplo. Né? A gente estava falando sobre isso e sobre o impacto que a própria pandemia deu para eles e essa urgência de algumas coisas, porque pode ser que daqui a um momento a gente não esteja mais aqui, que a gente morra ou que o mundo pare, que nem parou 2 anos praticamente. Sim. Então, eu acho que há uma percepção deles que moldou essa geração, que não moldou a nossa, porque a gente já tinha as nossas características próprias, mas que há de beneficiar e há valor nisso também, sabe? Eu acho que tem coisas que a gente vive e como é e como sempre foi, e que a gente tá errado. Sim. Tem coisas que a gente valoriza que não devia ser valorizado e vice-versa também. E tem coisas que a gente não valoriza que deveria. Falar sobre isso na nossa região é muito mais difícil, Robertinho, porque
na região da Serra, e a gente já trouxe várias outras vezes essa abordagem aqui. A nossa região valoriza, falando do trabalho, que o Cris estava falando, falar sobre isso é muito difícil, porque aqui sempre se valorizou o cara que trabalha demais. Trabalha que nem um cavalo. Trabalha que nem um cavalo. Tu vai voltar na história do cavalo. Essa é a história. Ó, e se tu não sabe do que eu tô falando, tem que ouvir o episódio anterior que nós falamos sobre os pecados Isso aí. aceitáveis. Mas nós usamos uma IA que confirmou que essa história não é... Não é mentira. Mas não- Totalmente Pelo que ela errado. começou falando, Mas é verdade. não é uma IA muito confiável. A primeira frase dela é verdade. É verdade. A gente exatamente. usou ela disse é verdade. Mas enfim, Mas só, ó, se só pra... você pensar no cara de 150 anos atrás, Aham. se ele olhar pra gente, entendeu? Eu tava O cara não pensando assistia nisso aí. TV, não fazia nada, o cara... Entendeu? Eu lá no acampamento, tem uma casa que eu fico, que o seu Haroldo, né, o fundador lá, cara, ele talhou a madeira, a viga central da casa, Meu Deus. ele talhou no machado, cara, entendeu? Esse Nem cara a era gente faz feliz. isso, entendeu? Esse cara era muito feliz. Eu tava pensando antes, os machões aí, né, que se vangloriam da sua infância, raiz, não sei o quê. Ou, por exemplo, sei lá, o rei Davi, adolescente, ia dar risada dos caras, porque ele Sim. espantava urso, matava leão. Exatamente, Entendeu? né? A gente corria, andava de carrinho de rolemã, Isso, subia em árvore, né? Isso. Mas Vai essa mudando. geração, eles têm outras coisas que eles Outras fazem. coisas. Então, cada geração vai ter suas características. Sim. E talvez E seja não é até melhor um pouco... ou pior, é diferente, né? Exato. Eu acho que também rola um pouco de saudosismo, será que não? Sim, com certeza. Porque para nós é importante a gente dizer que o que a gente viveu foi bom. É. Entendeu? Então, comparar quando ele fala, você é ruim, na nossa época, Mas é que foi bom pra isso nós, né? valoriza a gente, entendeu? É isso. E tem coisa que não foi bom. Não foi Não. coisa que não. Tem coisa que não foi bom. Sofrer bullying na escola não foi bom. Sim. Tem coisa que é a fazer nossa foi, mas percepção sofreu. saudosista. Eu uma vez né? pulei o muro e fugi por trás da escola, senão eu ia apanhar, entendeu? Eu fiz isso também. Eu era magrelo e meio fraco, mas eu corria bem, entendeu? Então, Então, não era então, o negócio é não precisa saber brigar, né? O negócio é tu correr sabe mais do que correr, alguém. exatamente. Correr mais do que quem quer te bater, né? Esse sempre é o princípio. Não, Mas e falava o muro bem. é verdade isso. Tanto que a gente brinca com essas coisas, de bullying, a gente tá criando, né? Cria Casca. caráter. Mas eu tava. Esses tempos atrás eu encontrei no Instagram uma colega minha de infância que era meio que o bullying da escola. E daí naqueles desafios normais de fale algumas coisas sobre você, e uma delas foi que ela falou que ela tem resquícios até hoje de mágoas por causa de uma zoeira no início da escola dela, sabe? Tipo, foi um negócio que eu li, não tem contato com ela hoje e tal, né? Mas, eu li... Mas você percebe, uma risada nossa daquela época marcou alguém, cara. Uhum. Né? Eu penso no nosso acampamento lá, por exemplo, quando eu era equipante, década de 90, nós fazíamos algumas brincadeiras com temática de terror, um negócio assim pesado. Entendeu? A gente, equipe, ria. Mas eu encontrei uma vez um professor de uma escola, foi fazer um day camp lá, e ele falou, sabe, eu vim aqui quando era criança, eu tenho uma memória, mas eu não sei se foi real ou não. E ele começou a contar. E era, cara, porque eu falei, não é verdade, era uma brincadeira que a gente fazia. O cara veio como criança, por causa da brincadeira, ele foi marcado, ele nunca mais voltou e não era convertido mais. Sim. Nós perdemos alguém, entendeu? Sim. Por causa de uma coisa que não é o mais importante. Aham. O evangelho era o mais importante, Sim. a empatia para com aquele menino era o mais Claro. importante. Mas, como equipe, eu era equipante, né? Claro. Eu não dei risada, Sim. entendeu? Sim. Mas, E eu acho também que quando a gente começa a trazer essas questões para dentro da nossa bolha de dentro de casa, todos nós aqui temos filhos. Tu gostaria que o teu filho sofresse os mesmos bullies que nós cometemos, que eu cometi com as outras pessoas, falando agora de forma alguma. de forma alguma, né? Não gostaria que os teus filhos passassem pelos mesmos problemas ou adversidades que tu teve. Não, a gente né? até fala o contrário, né? Exatamente. Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Exatamente. E aí, Lucas, você, na sua pergunta inicial lá, né? Será que nós, como pais, temos parte da responsabilidade de proteger demais nossos filhos? Eu acho que sim, mas por outro lado, isso é uma característica da nossa geração, Uhum. entendeu? E é muito difícil eu chegar para os pais da nossa idade e falar, não proteja seu filho. Imagina. Entendeu? É uma característica nossa. Como a gente teve uma infância onde a gente sofreu algumas coisas, a gente protege nossos filhos. E isso gerou um impacto nos nossos filhos, que, em alguns aspectos, tem mais dificuldade de lidar com o sofrimento, porque nós tiramos o sofrimento da vida deles. Sim. E talvez eles vão aprender que o sofrimento faz parte, e para os filhos deles,
eles vão agir diferente. Né? Diferente do que a gente fez. Né? Acho que talvez seja o caminho de ensinarmos os mais jovens que o sofrimento faz parte da vida, a como lidar com esse sofrimento, não infligindo um sofrimento maior do que aquele necessário. Talvez eles vão então, mas tardiamente... o que é o necessário? Entendeu? Ponto, né? Eu acho que às vezes a gente... Qual é o nível de sofrimento que eu devo... Gerar o sofrimento. Quando começa a doer, tu me avisa, que nem tu vai no médico, o cara começa a te apertar. Então, exatamente. Doer, tu me eu ia avisa. no dentista, ela fala, levanta a mão, né? Você levantava a mão, ela não parava, aquela maquininha. A gente não precisa gerar sofrimento dos nossos filhos, mas a nossa tendência é tirar. Sim. Entendeu? Sim. É tirar. A gente ia a pé para a escola, a gente não leva mais. Claro, a gente vai ter o argumento de por que não. Não, mas agora não é tão seguro quanto era na nossa época. Então, o resumo, eu acho que os tempos mudam. Uhum. E não dá pra gente olhar para eles são piores do que nós. Temos que olhar para eles têm características diferentes, algumas são melhores, algumas não, mas nesse ambiente e nessas características que eles têm, como eles podem viver uma vida para a glória de Deus. É isso que a gente tem que ajudar. É assim como a gente vê nos nossos pais, um modo de tratar a gente que refletem alguma coisa da infância deles. Exato. A gente não tinha condições, né? E a maioria dos nossos pais, eles viveram necessidades, né? Principalmente aqui em Caxias. Saíram cedão de casa. O pessoal daqui de Caxias, que é uma cidade nova, a maioria das famílias veio sem nada pra cá. Então passou o perrengue. E daí o que quer fazer com o filho? Ter aquilo que eu não tive. E daí, para os nossos pais, talvez a conquista e o tudo seja bens. Seja bens, seja casa, seja terra, seja um emprego bom, carro, dinheiro, carro, né? E pra gente já é outra pegada. Pô, o que eu sofri na minha infância? Não vou deixar o meu filho sofrer. E assim, sucessivamente, tanto no que fim das contas. uma diferença que tem, que até me impressiona, assim, essa galera um pouco mais jovem tem um certo desapego financeiramente falando, assim. Eu lembro, assim, quando eu tava quase completando 18 anos, por exemplo, eu queria, fazer minha carteira de carro, minha carta de carro em São Paulo. Os caras não precisam. Não, e aí hoje, assim, tu conversa com eles, a minha de 20 tá tirando agora. Então, assim, eu comecei com 17, porque eu fazia em janeiro aniversário, e eu comecei com 17, mas quando eu completasse 18 já tava quase saindo com a carteira. Assim, uns 15 dias depois eu já fiz a prova e deu. Tanto era a minha ansiedade de poder dirigir. E hoje não precisa, cara. Além de ter muito mais opção de transportes, né? Agora, o cara não tem um anseio. Isso é uma coisa assim, a casa própria. Não, cara, eles pensam muito mais em viajar, conhecer outros lugares. Porque a geração lá atrás falou, nós vamos trabalhar a vida inteira. Isso. Porque quando eu me aposentar... Aí eu vou ver. Aí o cara morre antes de aposentar. Só que não tá rolando. Exatamente. Aí a geração mais nova, mais esperta, falou, calma. Se eu for esperar para vivenciar isso só quando eu tiver 70 anos, cara, trabalha um pouquinho, vive um pouquinho. Trabalha um pouquinho, vive um pouquinho. Aí. Talvez daqui a algum tempo a gente vai perceber, nossa, o modelo deles funcionou melhor do que o nosso. É isso aí. Sim. E tem um estudo aí sobre a geração Z ser pós-cristianismo, né? A gente estava falando sobre isso antes. Então, isso aí, Francisco... Que reflete diferente em alguns lugares do mundo. Exatamente. Né? Isso aí é um negócio sensacional. Porque, realmente, tem um instituto chamado Barna. Eles fazem... A maioria dos livros e pesquisas da geração Z por cristãos é esses caras que faz, lá nos Estados Unidos. E eles têm 3 livros sobre a geração Z. Lançaram o último agora, ano passado. E eles fizeram uma pesquisa no mundo, e quando eles pegaram nos Estados Unidos, eles descobriram que a geração Z é a primeira geração pós-cristã americana. Porque o que acontecia? O primeiro cara era crente, depois a próxima geração... O cara não era crente, mas ele não dizia, ele falava que ele era cristão. Em respeito aos pais, em respeito à cultura e tal. Como é que aqui dizem, sou não católico não praticante. Exatamente. Não praticante. Então, o cristão, o evangélico não praticante. Uma religião como herança. Exatamente. Agora, essa geração já fala, eu não sou nada. Então, o grupo que falou que não sou nada é o maior. Só que eles fizeram essa pesquisa em outros lugares do mundo. E eles descobriram que no Brasil não é assim. Em muitos países do mundo, né, a pesquisa é bem interessante, eles até soltaram um relatório. Em muitos lugares do mundo, o pessoal tem muita abertura para Jesus, para a espiritualidade e para a fé. E de todos os países, óbvio que eles não fizeram com todos, né, mas de todos os países que foram pesquisados, o Brasil é o que teve os maiores índices. Ou seja, nós não somos uma geração pós-cristã no Brasil.
A geração Z, na verdade, é uma geração extremamente aberta no Brasil. Muito aberta. Muito aberta à espiritualidade e a Jesus. Qual é o rolo no Brasil? É a igreja. Eles não são tão abertos à igreja e à religião. Eles são abertos... Não, Jesus é um cara bom. O problema é o fã-clube. Exato. Ó, a frase é... Frase de caminhão. Não, frase de caminhão. Mas isso mostra pra gente que nós temos uma janela de oportunidade no Brasil que não é igual no mundo. Então, essa é um dos melhores momentos e um dos melhores lugares do mundo pra gente alcançar essa geração. Geração Z. Exatamente. E isso é interessante porque talvez o impacto alcançando essa geração, ela seja perpetuada na próxima geração, né? Ao passo que, por exemplo, nos Estados Unidos, como já é uma geração que se diz não cristã, é talvez 2 passos atrás, porque talvez essa geração se perca. Na Europa, o pós-cristianismo chegou antes na Europa. Sim. Agora, essa semana eu vi uma... Tem igrejas históricas lá que já não existem mais. Mas são pontos turísticos. Não, ano passado eu passei no Reino Unido, né? Fui numa igreja que era virou um tipo de uma feira, entendeu? Cara, triste, até gravei um postzinho lá na frente lá e tal. Então, a Europa chegou no pós-cristianismo antes. Só que na Europa já existe um movimento por espiritualidade. Não necessariamente evangélico. Tá? Então eu vi esses dias sobre a Itália. Eles estão, esse ano, num boom de batismos. Geração Z e um pouco da Millennium. Então existe no mundo um desejo por algo real. O problema é que a religiosidade que a gente viu rolando lá nos Estados Unidos e vê um pouco no Brasil é só cumprir tabela, entendeu? Ir na igreja. A gente não ensina para os nossos jovens a amar a Deus ou quem é o Senhor, ou um relacionamento com Deus. A gente ensina para os nossos jovens como eles se adaptam a um padrão que a gente tem. Então, que tipo de roupa que tem que usar, que palavra pode falar, que horário tem que fazer tal coisa, como que vem na igreja. E isso não é sustentável, entendeu? Não. Isso é muito mais religião do que... religião. Religião. Não é fé, não é relacionamento com Deus. E a religião é o tempo que mata. Exatamente. Não tem como, né? Então a gente tem uma ótima oportunidade, né? E a dica, aí se você é pai e tá ouvindo isso, você faz toda a diferença. Porque se na sua casa você é fake, entendeu? Na sua casa, você, pai, não tem... Você que é porque na sua época, né? Se a gente que é da melhor geração e tal, se a gente não tem um relacionamento com Deus, se a gente é só religioso, no domingo vem na igreja e aí beleza, inclusive faz parte do tema da nossa temporada ali, né? Se você vem na igreja e temporada, né? Faz parte do acampamento. Na minha cabeça tá sempre temporada. Então você, pai, é o modelo. Sim. Inclusive, anos atrás eu ouvi um estudo mais ou menos parecido com a história do cavalo, que eu não sei se é verdade ou não. Mas era uma pesquisa assim e sobre inteligência artificial, né? filhos de pastor que abandonavam a fé, e um dos motivos principais disso era que via o pai, isso no caso de pastores, mas isso aplica a qualquer pai. Sim, né? claro. Que era uma coisa no domingo, vamos dizer assim, ensinava sobre uma coisa, em casa era bem diferente. E ele acabou dizendo assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero viver essa vida dupla. Né? Dizer que eu sou um cristão lá para todo mundo ver que bonito, falar sobre perdão, em casa não perdoava ninguém, falar sobre amor, em casa não servia ninguém, né? Então naquela pesquisa aquilo me chocou. Eu estava começando o ministério assim de tempo integral, não tinha filhos ainda, mas eu lembro que me marcou profundamente, porque eu fiquei pensando a responsabilidade que como os pais a gente tem, porque às vezes a gente terceiriza isso para a igreja. E isso marca mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. Não é só agora. Eu estava preparando um estudo lá em Abraão e Isaac. Aquela história de Abraão com Sara, né? Tanto no Egito quanto em Gerar e tal. Sim. Abraão nem tinha Isaac. E ele, essas 2 vezes, foi... Quem não lembra da história, que ele foi covarde, né? Entregou a esposa dizendo que era irmã e tal. Então. O filho fez a mesma coisa com a Rebeca, cara. Idêntico. Verdade. E ele nem tinha visto o pai fazer isso, porque ele não era nascido. Sim. Então... E o pai, obviamente, não deve ter contado isso com orgulho. Sim. Então, eu acho que o jeito de agir do pai no dia a dia, não acho que maldição hereditária, né? Sim. Mas foi gerando muito nele um caráter que, quando chegou lá na frente, ele agiu igual, cara. Mas acho que não é nem questão de maldição hereditária, é sim o exemplo.
Não, Muita coisa que a gente... Não, eu não creio em maldição hereditária. Não, não. Só deixando claro. Não, Deixando claro. Mas, não, a gente entendeu. mas- Não, quem tá ouvindo entendeu também. O pessoal pula esse pedaço. mas da são vida coisas em que cima. a gente vivencia muito dentro de casa, boas e ruins, que infelizmente e felizmente, né, dependendo do ponto de vista e aquilo que tu absorve. Claro. Claro. Né? Ah, o teu pai era um cara muito honesto e tal. Aí tu pega Você isso pra tende ti, a isso. né? Ah, o teu pai tinha, sei lá, problema com mulher. Era um cara mulherengo e tal. Cara, não é que tu vai ser. Mas a Atender- influência. a influência, E tanto, isso. e tanto, todos nós somos pais, né? E eu não sei vocês, mas eu várias vezes, na forma de agir com meus filhos, tem coisas que eu faço igual ao meu pai que são boas. Exatamente. Mas tem muitas outras que não Exato. são boas e quando eu vejo eu penso, cara, Eu tô fazendo odiava igual. minha mãe batendo na porta quando tá tomando banho e fala: a gente não é sócio da Light, tem que desligar esse negócio. Cara, quem que fica patrulhando em casa se tá gastando demais? Cara, a gente copia os. Agora eu acabei de ter um insight que cheguei aí. Acho que foi semana passada. Todas as luzes da casa estavam Ah, mas isso é normal. Todas. Se só tá a mulher em eu casa, cheguei vai ser assim, não. e vocês Te acham amo, que Thaís. nós não somos sócios da RGE, nós só pagamos a conta. Aí vai apagando. Frase do pai, essa aí, cara. Exatamente. Essa é a frase do pai. Exatamente. Exatamente. Só que tinha o telefone na época, né? Lembra que o é telefone verdade. tinha conta do É telefone, verdade. quanto tempo ficava. Nossa. Não, minha mãe portas- chegou a pôr cadeado no telefone. Aí a gente tinha aquele esqueminha de ligar sem teclado, lembra disso? Assim que Você clicava batia no- os botãozinhos. Cara. Hackeava o telefone. Hackeava o telefone. Mas assim. Hack não é coisa atual. Não. Eu vou colocar um. Vocês acham que não acreditamos em maldição hereditária? Beleza. Isso é o ponto comum. Diga por Mas- ti, Quando- Robertinho, sim. Quando tu, Tirando come... o Robertinho. Quando tu Não, começa gente, assim... nem eu, nem Quando eu palavra da começo vida. assim, né? eu Quando tô começa assim querendo é porque, colocar. é porque ele acredita. Vai lá. Não, Vamos lá. mas há pesquisas, né? Obviamente, conforme a gente vai com conhecimento, que tem questões genéticas também Quais envolvidas nisso pesquisas? É. Você tem a tudo. De fonte? acordo com o Instituto, de acordo com o Com as Instituto, autoridades. Um das, Instituto Chat GPT. Cara, eu achei que ia dizer a fonte Não, vozes mas da minha o que que cabeça. hereditária mas por vocês quê? acham que há uma questão genética que pode influenciar no jeito que a pessoa vive posteriormente? No caráter, assim, Isso. no jeito. Não, no jeito. Sim, No fisicamente, jeito. Tipo, obviamente, não fisicamente só, mas o jeito e algumas questões dessas que a gente tá Geneticamente. falando, sabe? Meu pai era um pouquinho mais agressivo. Tu acha que é só por vivência ou vocês acham que tem alguma coisa genética que talvez a gente puxe nisso? Talvez eu possa fazer uma outra pergunta. Se tiver alguma coisa genética, muda alguma coisa? Não. Não. Então eu não preciso ter a resposta. É Porque, verdade. porque essa é uma questão, por exemplo, que é muito debatida na questão da homossexualidade. Aham. Tá bom? Existe fator genético ou não? Sim. O que a gente sabe à luz das escrituras é que todos nós temos um coração, Voltado tende ao mal. ao mal. um coração Uhum. pecaminoso. Sim. Então que a gente já nasce com, dentro de nós, uma tendência para fazer algo errado. Uns talvez vão ser mais errado numa área, outro na outra. A gente já sabe que tem. E aí o que as escrituras vão nos ensinar é que a gente deveria pegar esse coração nosso interior, né, o nosso ser, e levá-lo aos pés da cruz e redimi-lo em Cristo. Né? Então, se existe algo físico, genético, isso não muda o fato de que eu vou precisar Precisar. trabalhar com isso e... Uhum. né? Eu acho que Eu não sei, na cara. prática, Entendeu? Sim, Sim, não, porque- é ótimo. sim. Não, O que a nem- gente vai falar, vai ter um geneticista que vai falar sim, ou vai ter outro que vai falar não, Sim. entendeu? eu acho que a questão prática de sermos falhos e falidos como ser humano e como precisar da graça de Jesus, não. Mas eu acho que nisso podemos encontrar pontos de cuidado já na vida de nossos pais que a gente pode se cercar para não cometer os mesmos erros e Sim. mesmas falhas. Eu né? acho que a gente tem o meio como um fator de influência. Uhum. E esse meio, ele é maior do que só meu pai e minha mãe. Sim. Ele é a Uhum. nossa cultura, ele é tudo que está à nossa volta. Mas a gente tem dois fatores, pelo menos que eu poderia citar, fortes, talvez três, né? A gente tem a presença do Espírito Santo na nossa vida através da conversão, depois da conversão, né? A gente tem a palavra clara explicando e podemos talvez até colocar uma comunidade cristã que deveria nos empurrar esses três Aham.
O Espírito Santo com certeza vai nos empurrar pro certo. A palavra, às vezes eu vou entender ela errado, mas a palavra em si vai empurrar pro certo. A comunidade cristã também é formada de pecadores, então às vezes ela empurra pro lado errado. Normalmente não, mas né, Às vezes vai. a gente fez coisa errada com grupos de adolescentes quando a gente era adolescente, que os moleques estavam juntos também. Né? Mas eu acho que, Cris, essa questão de ter um cuidado, ela é tremendamente relevante. Mas eu não posso jogar a culpa final no meio né? disso, exatamente. Ou talvez até numa genética, algo assim. Não, né? mas até mesmo mesmo que não seja genético, que seja aquilo que a gente foi criado, né? Mesmo nisso Eu não posso podemos romper achar. com isso, né? Mesmo nisso a gente não pode achar. A única questão é que quando tu falou a questão de Abraão e Isaac, a gente tem vários. É tenso, porque ele realmente nem era nascido. Não, né? o a Salomão, gente tem várias que é filho de Davi. repetições, Davi né? foi mulherengo, o Salomão... Sim. Davi. A gente tem algumas É ruim falar que Davi, repetições, né? né? Mas foi, né? Ele, Sim. né? Não, Mas Salomão amplificou amplificou o de Davi muito. muito. Então, E tem várias tem algumas repetições coisas, assim né? de hereditária. Não, essa história que de não é uma maldição. legado. E Davi foi um pai ruim, né? Ele Foi Sim. um péssimo. não Mano, nós cuidou, temos um não cuidou. episódio aqui só sobre sobre Davi. Davi. Quem não E escutou, Pode volte voltar duas lá. casas aí. Mas... E a influência de Davi como um pai ruim foi Sim. sobre Salomão, né? E mesmo sendo o homem mais sábio, no final ali, o coração ficou... Então, a gente, óbvio, a gente não crê numa questão de maldição hereditária, mas Sim. a gente crê numa questão de um legado, Um legado, que pode ser uma influência, passado. né? Né? E eu acho que a Bíblia fala disso, né? Sim. De um pai justo que ensina o filho, É. mas também de um pai ruim. E eu acho que até vai da sabedoria do pai reconhecer seus erros e falhas e tentar instruir o filho a não cair nos mesmos erros Sim. e falhas, né? E Cris, a humildade do pai, Uhum. principalmente diante da nova geração, aqui talvez dando uma outra dica para o pai, né? A geração Z, eles são chamados de geração autêntica, né? Se você é fake, você perdeu com essa geração. Então, se você chega para o seu filho e admite erros, mostra que você se você é vulnerável, Aham. mostra que também precisa de Deus, se você precisa da graça, você também está precisando crescer, pede perdão pro seu filho. Gente, isso não vou nem dizer importante, é imprescindível. Sim. Entendeu? Fazendo isso, você ganha, você não Aham. perde. Porque a geração anterior, nossos pais, por exemplo, não sei como foi de vocês, cara, mas pedir Jamais, perdão, reconhecer jamais. um erro, Nossa, era é difícil. muito difícil, né? Mas acho que até pra nós. Não, é difícil. É Para nós é menos- super fácil. Pra nós... Ô Jesus, quebra De o coração boa. dele De agora, boa. Senhor. Não, para nós é difícil também. Então, Mas talvez seja um pouco menos difícil do que pros nossos Sim. pais, né? talvez um pouco menos. Mas a minha filha, por exemplo, tem uma filha mais velha de 10 anos, né? Ela já é na outra ainda. Qual que é depois da Z? É Ela tá na alfa. alfa. Mas ela pede perdão com facilidade, assim, não é um negócio forçado, né? Ó, Helena, não sei o quê. Ó, não faz assim, faz, ai, perdão, tal. E às vezes me surpreende, assim, porque eu espero às vezes ela argumenta também, né? É um anjinho, né? Mas a maioria das vezes ela aceita e pede perdão e vida que segue, já tá tudo bem, já brinca de novo, assim. E a nossa geração não, é um Mais trabalho, assim, pedir né? perdão, então ainda fica meio Rancoroso. assim, rancoroso, e daí depois demora um tempo até voltar ao normal, pelo menos assim, no meu contexto, né? Então já é uma coisa que nós podemos aprender com eles, com a geração Z e talvez mais ainda com a Sim, outra, né? sim. E aí tá chegando, Então, não sabemos muito seja bem como é que vai ser. vulnerável diante dos seus filhos, né? E se você não sabe algo, também com essa geração, aí para líder e para pai, se não sabe, fala, não sei. Isso Né? aí. Seja humilde. Uhum. Ser humilde diante dessa nova geração, você ganha, você não perde. Sim. Se você for o dono da razão, se você nunca ouvir, se você perdeu. Ao contrário, que a gente gosta, por exemplo, do cara que sabe tudo, né? Quem que é o cara? O palestrante, o Robertinho vem falar, quem que é o Robertinho? Não, o cara tem que saber tudo, entendeu? Tem que não, ser... o O cara Não é sabe nada. pós-doutorado em teologia sei lá o quê. e A gente línguas valoriza muito antigas. isso. E eles não Sim. valorizam tanto Não. isso. Não. E acho que a tendência é diminuir o valor disso para títulos e coisas assim. Eu acho que sim, né? Inclusive, já entrando um pouquinho nisso, uma outra dificuldade dessa geração é no mercado de trabalho, né? Porque nós temos a gente foi ensinado o mais normal, o CLT, não é o CLD, não sei. CLD é o curso, né? CLD é o curso, CLT, CLT carteira é o assinada. negócio que E aí... leis trabalhistas.
Então a gente foi ensinado que é uma coisa boa ser o CLT, ter um emprego fixo, pensar na aposentadoria, confiar no INSS, né, que muda as regras toda hora, né? Confiar no INSS. Que era o Tem INPS. certeza do mais que tu antigo. acabou de falar agora? Não, tô Confiar. dizendo que a gente foi ensinado a isso. Ah, Agora tá, a gente ok. já começou a questionar e começou a perceber, cara, isso é Não, meio furado. tem que pagar pra você ter sua Isso. aposentadoria. Vai ter. Vai ter. Quando a entendeu? gente aposentar, vai existir esse ninguém negócio ainda. questionava, Tá cara, achando se ia ter ruim? ou não. Reclama com o Getúlio Vargas, cara. Alguém criou lá no passado. Então, mas a geração Z, ela já pensa bem diferente nesse sentido, né? Então a gente brinca, o pessoal acha que é só criar um canal no YouTube, monetizar e é essa profissão. Muitos deles são essa profissão que tem, cara. Eles têm um canal Sim, monetizado no influencer. YouTube e vive disso, influencer digital. Não, o número de influencers infantis é assim, também eu vi Pra mim já não faz sentido a conjuntura da frase, né? Influencers infantis. Mas é isso aí. Não, mas isso aí. é porque o cara que produz conteúdo não é necessariamente o que é o que domina uma área do conhecimento. Porque às vezes ele produz um conteúdo que é entretenimento, Aham. entendeu? Então, é a menina que conta um monte de vezes como que é a vida dela com o hamster Isso. dela, E tá o bom? outro grava jogo. Cara, meu filho Tela assiste jogando. um vídeo de um pneu atropelando coisas. E horas um pneu atropelando coisas. Cara, os meus filhos assistem alguém jogando Hot Wheels, o joguinho Hot Wheels, grava e põe no YouTube. Aquilo tem milhões, gasta bilhões Então, de no visualizações. passado a gente jogava o jogo. Isso, Hoje você assiste alguém jogando o jogo. isso aí. Exatamente. Isso aí. é. Então, aquele... E passa no Sport TV. Isso. CBLOL no Sport Ó, TV. um exemplo disso, já ouviram falar no Kings League? Kings League. Cara, Kings League, a gurizada tá fissurada nisso aí. Estão deixando de ver Champions, de ver não sei o quê, pra Exatamente. assistir Kings League, cara. O Então, negócio- presidente entra pra bater o o pênalti. presidente pede um pênalti de qualquer Não, mas momento, então, cara. O negócio é doido, o cara. Canova errou os um caras pênalti essa criaram algo voltado para essa nova Isso, geração. E pegou E demais. isso daí, assim, pegou, e isso daí é uma lição pra gente. Porque se eu tenho uma nova geração que talvez tenha outras coisas que eles gostem, e eu quero me comunicar com eles, É isso talvez aí. como igreja, como Mas a gente missão. pode e como pensar coisa. nessas Aí tem que coisas. pensar como falar diferente, entendeu? Aham, Não é aham. mais igual era antes. É isso aí. Vamos marcar um futebol no domingo à tarde pra chamar os jovens pra evangelizar. Isso. Quem Não vai joga rolar, futebol? entendeu? Quem joga futebol? Exatamente, não vai rolar, entendeu? Cara, eu vou fazer uma reclamação. A gente Faz. fez uma lista de futebol com os jovens da Aliança Bíblica de Caxias do Sul, bairro Centro. Ah, Tinha 4. 4 de quantos? Quatro. Quantos inscritos? Precisava de 14. Tinha Não, mas 4. mas quantos inscritos no total de guri será? Uns Ah, 40? ah, tem 4 uns- times, 4 igrejas? Deu 4 pessoas pra jogar. 4 pessoas, né? Quem que vai Não. jogar futebol no acampamento? Não. Não é nós lá. os É velhos. inacreditável, mas é. Não, o que é pior Bom, é eu não que posso no falar último nada de que eu futebol, eu fui, nunca fui bom mesmo. o último acampamento que teve o nosso time, nós idosos, nosso time dos idosos, Quase ganhamos, né? fomos vice-campeões. Vice-campeões. Não, Então, mas é- se você pegar, por exemplo, uns board games, aqueles jogos de mesa, Ah, não, aí... aí talvez a já- galera já curta. vai. ou você- Videogame mesmo, né? É Aí- isso. Aí vai. E Então, tudo bem, porque nós não estamos aqui por causa do jogo, ou do Isso, futebol, ou por causa do isso, videogame. Isso, Nós estamos aqui por causa do relacionamento. claro. Então, se tem uma outra coisa que gera mais relacionamento, vamos mudar. É. E essa dificuldade de conexão, talvez é o que tem causado muito essa dificuldade no mercado de trabalho. Porque Voltou pro mercado de trabalho, a Voltamos. gente viajou, né? É. A pergunta era essa e a gente foi para outro Não, caminho. o quê? Tudo bem, é assim mesmo. Porque a gente. Eu acho que esse choque de gerações. Aqui eu comecei a falar de YouTube, né? Mas esse choque. Pensa no patrão, que talvez é lá antes da Millennials, lá, é a outra geração. Ó, posso aqui confessar? Eu acho que talvez uma boa parte dos missionários que trabalham comigo não ouçam esse podcast ainda. Né? Agora, mas esse é um conflito não só no mercado de trabalho, mas no mercado missionário também. Sim. Porque a forma, na minha mente, acredito. como é o nosso trabalho, de horário, de cobranças ou responsabilidades e tal, é diferente na deles. Em termos de missão, a gente também tem pensado, porque antigamente o cara, ele descobria, eu vou ser missionário na Aham. África, não sei o quê. O cara ia pra lá e vivia 60 anos lá, entendeu? Sim. Agora, o cara vai vir pra missão pra trabalhar, vai ficar um ano ali, aí agora ele vai pra outra missão, vai ficar um ano lá. Agora ele vai pra outra missão. E esse é o mais normal de acontecer, Aham. entendeu? Eles valorizarem a experiência Sim. que eles estão tendo e não necessariamente O que estão o fazendo. produto final que tá E talvez o impacto que eles vão gerar seja muito maior do que o cara. talvez. Isso. Mas A gente não sabe. sim, mas eu também preciso, né?
Não vou saber precisar a fonte, mas uma autoridade nossa. Fonte vozes da minha cabeça Chat novamente. GPT. Uma autoridade no assunto é bom. Uma autoridade do assunto. Algumas Mas tava pesquisas dizem. Algumas pesquisas dizem, Ou tu pode dizer hipoteticamente. hipoteticamente. Não, mas esse não é hipoteticamente que eu vi mesmo o cara falando. Que a gente vai precisar de pessoas que desenvolvam coisas que precisam de uma continuidade. Então Aham. você imagina numa pesquisa científica, Sim. numa universidade. Cara, não é 6 meses, né? Sim, Não é um sim. ano. Então vai precisar de alguém que caminhe num estudo que vai demorar 10 anos. Mas, cada vez menos, nós temos Aham. Sim, sim. esse modelo de pessoa no mercado Sim. de trabalho. E faz parte da nossa Talvez a geração alfa vai olhar para trás e vai E ver, mudar. olha, não, acho que o caminho que eles fizeram não foi bom e vai voltar, não sei. né? Mas a vida é um pêndulo, né? É isso aí. A vida é um pêndulo. É. Nós vamos lá, Vai pro extremo, não, vai pro- vamos pro outro. O equilíbrio a gente nunca acha, Nunca né? acha. Eu brinco que parece que a gente tá sempre numa pista de boliche e nunca consegue ficar na pista, cara. Tá sempre nas canaletas. Exato. Cruza de um lado pro outro. Sai de um extremo, vai, cai no outro. Aí daqui a pouco sai daquele e volta pra esse. Nunca tá onde Mas o deveria equilíbrio é igual àquela tal da zona de conforto. O pessoal fala pra gente sair, Aham. mas a gente nunca nem achou, né? estar. É A verdade. gente nem sabe onde é a zona Eu queria de ficar uns conforto. 10 minutos só pra dar uma descansadinha. Você precisa sair da sua zona de conforto. Cara, eu tô procurando Eu não sei ela. onde Né? que é. Não achamos ela. Sabe que outra coisa que eu gostaria de saber e até perguntar para o Roberto é a questão de como a igreja vai lidar com esses ministérios a partir daí. Como a gente Aham. vai cativar esse Aham. público. Porque, de maneiras práticas, né? A gente estava falando agora do Kings League, né? Sim. Eu tava vendo uma moça falar exatamente sobre essas questões, numa pesquisa, né? Mas, umas questões de gerações, assim, e a dica que ela dá para indústrias e para quem que tem essa geração como público-alvo e como cliente, é de gamificar. Gamificar. Gamificar as coisas. Então, de transformar tudo em algo mais atrativo de uma forma que vire um jogo ou algo do gênero. Ué, faz um jogo de qual cliente compra mais. Pô, aí, Meu Deus, tu é um gênio, eu vou embora daqui agora. aí eles citam, Mas já tem, eles vão ganhando uns negocinhos e Vão depois ganhando eles trocam. negocinho, é isso aí. eles citam as grandes marcas de moda como exemplos para isso. Se eu não me engano, era a Gucci, que até a moça fala que ela fez uma parceria com a Pô, Roblox. não pode citar, não patrocina a gente, cara. Um dia, quem sabe. Mas Não, a Gucci, vai. que O ela Gucci é fez... aquele que jogou no Real Madrid, não a marca. Gucci, isso, jogador do Real Madrid, que Não que vai. fez uma Que parceria com essa a geração Roblox. de agora não sabe quem é o Gucci. Tentando já colocar na cabeça do Piá ali que tá jogando e que possivelmente um dia vai ser um Vai ser cliente. consumidor. Vai ser... Pô, tinha naquele jogo, eu quero, mesmo que seja algo de um preço astronômico. Sim. A própria Louis Vuitton, acho que eles falaram que tá mudando até as vitrines deles para deixar em algo mais limpo, algo menos luxuoso, mas algo que atinja essa geração também com o tempo. Lá dentro continua sendo luxuoso, mas a vitrine modificou um pouco. Não sei se tudo é verdade. Né, isso foi o que a moça ali que pesquisa sobre Não, isso falou. isso realmente são tendências. Eu também já vi em outros lugares. Uma coisa que já é um passo simples, pensando nisso que você está falando, é a questão da estética. É uma geração muito mais voltada para a estética do que a gente. Parede preta. Mas, enfim, a cor da parede não influencia. Mas pensa, você tem. Vou no mais simples, você vai para um slide. Aham. Entendeu? Cara, tem uns slides nossos São muito que feios, né? até a gente acha horrível. Aham. Entendeu? Aqueles trabalhos no Word, lembra Cara, que a gente é, colocava? né? Word Eu art. ia na As igreja. capas, né? As capas, né? Eu ia na igreja, o cara E botava a tem até letra hoje. da música no No retroprojetor. retroprojetor. Sim. Com a lâmina. E daí tinha a cifra em cima, pro cara que tava tocando, ele olhava e ele tocava. É, isso aí. Não, E aí usei aparecia os retroprojetor. dedos do cara trocando, tu entendeu? Sim. É. Mas aí faltou naquela época o cara tinha um esquema de você fazer um tipo de uma caixinha. Um recorte, E não de uma um folha. recorte, A gente exatamente. fazia aqui. Então tinha, né? Todo mundo tinha retroprojetor, mas tinha como você fazer um E negócio aí, melhor. botando só na parte da letra, assim. Exatamente. Mas tudo bem. Ninguém mais vai usar retroprojetor hoje. Mas a ideia da estética, eu sei que para mim a estética é menos importante. Vou dar um exemplo Aham. simples. Agora, acabamos de ter, eu tenho 2 bolsistas, né, que estão trabalhando na área de redes sociais e tal, e eles fizeram um projeto pra gente e tinham que apresentar. O cara fez, os 2, uma apresentação bonita, não sei o quê, taraná, paraná. Tipo, eu sou o dono da empresa e os caras estão apresentando negócio. Tá apresentando negócio, eu falei, cara, não, eu quero saber, resume, o que é que você vai fazer?
Entendeu? Aham. Pra mim, Sim, sim. o objetivo final é mais importante. Aham. Pra eles, não. Entendeu? Pra eles, O processo é se o importante, negócio... gente. Exato, se o negócio tá bonito. A gente tem o curso de juventude lá e eles têm que apresentar um trabalho final. Muitos dos que fazem o curso, o CLJ que a gente tem lá, né? Eles são jovens também. As primeiras turmas do CLJ apresentavam o trabalho final como um TCC normal, sabe? Tinha a Folha banca. branca e tal. Do advento do Canva pra frente, Mudou tudo. cara, você recebe trabalhos de 300, 400 páginas, todo diagramado, negócio assim. Então, essa questão da beleza é importante. Segunda, a questão da autenticidade. Então, a gente tem que parar de ter a religião nos nossos ministérios Aham. e ter fé. Ter relacionamento com Deus. E óbvio, aí os líderes são os que modelam isso, né? Eles que mostram isso. Junto com os pais, né? Junto com os pais. cristãos, É que que nem a todos são pergunta do cristãos, Chris foi agora na Sim, igreja, na né? igreja, Isso, na mistério. igreja, Francisco. Aí os líderes aí são tem os que que ser. estão modelando isso daí. Inclusive, nessa questão da fé, são os princípios, né? Porque historicamente aqui na Aliança mesmo, e eu acho que é uma realidade em várias igrejas do Brasil, é aquela história dos extremos. Tu sai no extremo que não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, pode tudo. Uhum. Calma. Entendeu? Jesus falou que amar é obedecer. Isso, Então, exatamente. Então, é difícil esse equilíbrio já de saída. Quando tu leva para uma geração assim, que leva em consideração tantos detalhes, né? Como eu acho que é interessante, uma coisa que eu não tinha pensado sobre essa questão da beleza, né? Do negócio ser atrativo visualmente, né? E talvez por isso que tantas igrejas que a gente fica zoando da parede preta tem atraído jovens. Sim. E pode ser que ela tenha um conteúdo bom, ou pode ser que ela tenha um conteúdo ruim. Exatamente. Mas o duro é que eles vão descartar o livro Isso. se a capa for feia. Isso. Entendeu? Então, como eu posso ter? O nosso conteúdo é bom, beleza. Mas eu preciso tentar apresentar de uma forma mais atraente, que eles abram o livro para ler, né? Pelo menos, olha. E ensinar a estudar a Bíblia, né, por conta. Sem dúvida. Sabe? Não, então, isso é muito mais legal diminuir do que... nos nossos ministérios a questão da formalidade, isso, entendeu? Isso. Sabe, a gente tem umas formalidades. Outra questão aí em termos de ministério, que para nós é muito difícil. Nós precisamos desenvolver programas ou atividades com o nosso público-alvo, né, com adolescente, pré-adolescente, que tem a ver com eles. Uhum. Mas é muito comum, até a gente falando na nossa época. Na nossa época a gente fazia intercâmbio, então vamos fazer intercâmbio. Na nossa época a gente dormia uma noite. Coisas que foram relevantes para nós, Não e são tudo mais bem, pra eles. talvez não sejam. E se não forem, tudo bem, entendeu? Uhum. Podemos fazer uma coisa diferente. E às vezes até perguntar, gente, o que vocês gostam? Aí você, como líder, nós não estamos aqui para fazer o que eles gostam Sim, só, né? sim. Mas você, como líder, tá bom. Essas são as características deles? Tá bom. Nós temos um alvo para alcançar. Nós queremos ensinar eles esse valor. Como eu ensino esse dentro disso que é mais relevante para eles? Aí é um trabalho de pensar, né? Mas copiar o que a gente fazia 30 anos atrás é mais fácil, né? É muito mais. Por isso que a gente faz. Eu vi um pastor da Assembleia, e aí que a gente depois pode discutir a parte teológica, mas enfim, a Assembleia é das maiores denominações dentro do Brasil, né? E eles têm um movimento deles que, se não me engano, é Gideões da Última Hora em Florianópolis, não sei como é que é, enfim. Mas teve vários anos seguidos, 30, 40. E aí eu vi o pastor dizendo que os jovens, que a igreja da Assembleia perdeu tantos jovens por causa de coisas que eles tinham como usos e costumes, né? Pesados, e que essa geração já não vamos botar aí, não aceita mais, e se distanciou da igreja. E aí esse movimento deles está cada vez mais se esvaziando. Então os jovens deixaram de ir por esse excesso de cobranças, de coisas supérfluas, e se afastaram A gente tem dificuldade em separar o que é forma e o que é essência. Isso. Né? Então, lá no nosso curso tem até uma aula que eu faço, uma dinâmica, que eu ponho... Agora eu vou contar aqui o segredo, né? Mas eu ponho umas 15 coisas, né, que a gente faz na igreja, e pergunto pro pessoal se aquilo é essencial para uma igreja ou não. Legal. E aí eles têm que... Quantos você acha? Aí
15, 14, 13, 12, 8... A resposta certa aquilo lá é 0. Porque todos os elementos que estão lá são elementos que poderiam não existir e uma igreja existir. Mas a gente não consegue, entendeu? Até coisas bem simples. Escola dominical. Gente, escola dominical não tem 200 anos. Né? Antes, o ensino é essencial. Ensino bíblico é essencial. Se vai ser na escola dominical, se vai ser em grupo pequeno, se vai ser através de pregação, se vai ser na casa, se vai ser curso, se vai ser online, se vai ser presencial. Cara, o leque é gigante, né? O que a gente não pode perder da essência é ensino bíblico tem que existir na nossa igreja. Né? E comunhão tem que existir na nossa igreja. Mas tem que ter comida no final de uma reunião? Pode ser que sim. Música. Tem que ter? Não tem que ter. Nossa, esse é um assunto... Se você olhar para o Novo Testamento, os textos bíblicos que falam sobre música congregacional, ou seja, a igreja cantando, quase não tem. Então... Quase não tem. Se eu não me engano, são 2 ou 3. E tem aí mais 1 ou 2 que, né, você fala, estamos louvando. Mas louvando era... Isso. Com música. Não, mas música é essencial. Adoração na igreja. Adoração é essencial. Agora a música... Eu acho Existem que outras formas de adorar, né? Isso. Nada contra a música. Se ela hoje é um elemento bom, mas pode ser que tenha um momento que não é mais. Isso. Né? Tem uma igreja chamada, um parênteses bem rápido aí, só sobre isso, Xinos, lá nos Estados Unidos, e que não tem, eles têm o culto que não tem música. Né? Então, a música, eles têm grupos pequenos durante a semana e eles estimulam a ter um momento de música no grupo célula, no grupo pequeno lá. Mas no culto, no domingo, não tem. Nossa, diminui muito o tipo de equipamento e coisa, gasto que a gente precisa ter. E as tretas, muito também. Pode bateria no louvor? Ministério de louvor. Aqui, graças a Deus, é todo mundo muito legal, mas tem igreja por aí que dá treta, dá problema no Ministério de Louvor também. Mas essa diferenciação do que é essência e do que é forma é muito difícil. E para nossa geração é mais difícil que para eles. É mais difícil que para eles. Não, e gostos também, né? Sim. Por exemplo, o nosso fundador, o seu Haroldo, ele já faleceu nos anos da pandemia, um senhor sensacional, mas ele tinha a ideia de que qualquer tipo de rock era do capeta. Bateria não podia também. Não, bateria. Ele tinha uma reação. Carrãozinho. Aí um dia nós estávamos num evento de esporte lá no acampamento e a gente tem a rádio que a gente faz, né? Bota lá, né? E ele me chamou para... Quem que escolheu? Quem que viu essa playlist? Ele não usou playlist, né? Mas a lista das músicas, né? Aí eu falei, seu Haroldo, eu vi. Ele falou, você não viu problema nenhum? Seu Haroldo, eu não vi problema nenhum dessas músicas. Aí ele, né? Então você também não serve, vou procurar outra pessoa. Mas, dentro hoje do acampamento, agora, Robert, eu não deixo funk, porque aí é preferência pessoal. Cara, funk pra mim ainda não vai, entendeu? Mas daqui 5 anos, 10 anos, pro jovem vai ser totalmente normal. Então, mesmo eu sabendo que a gente tem que virar essa chavinha, e eu sei que a maioria dos nossos ouvintes vão achar junto comigo que funk também não é um negócio de Deus, né? Não. Mas enfim. Não é. Não é, tá vendo? Mas as tradições nossas também impactam muito. Sim, né? muito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E eles são muito digitais, assim, né? Sim. Vocês usam vocês usam bastante redes sociais, assim, ministério a gente usa redes sociais muito para informação. A gente precisa usar mais para produção de conteúdo. Esse é um gap que a gente tem hoje. E tu acha que é interessante produzir conteúdo? Assim, eu acho que depende do seu propósito. Sim. Porque parece hoje que toda igreja tem que ter alguma coisa produzindo conteúdo. Talvez você seja uma igreja que precise fazer isso, talvez não. Aí eu tenho que ter uma avaliação daquela comunidade. Porém, usar estratégias de comunicação com o seu público que envolvam o digital, no mínimo, acho que quase todo mundo faz, né? No mínimo um WhatsAppzinho, entendeu? Sim. Eu acho que tem que fazer. Se você tiver um Insta bonitinho lá, lembra da ideia da estética, ele vai falar, esse aqui é meu grupo, ele vai mostrar, esse aqui é da minha igreja, pro jovenzinho amigo dele. Então, acho que vale a pena você batalhar por isso. Agora, nem todos nós precisamos ser o Prisma, entendeu? Ou o Bible Project, entendeu? Sim. Nossa, o Bible Project. Não dá pra todo mundo ser. É muito bom, né? Assim, muito bom. Visualmente é muito bom, cara. Eu queria muito saber como é que eles fazem aquilo, inclusive. Se você quiser, eu conheço gente de lá. Olha aí, ó. Aqueles desenhos, esse cara vai formando, eu acho muito legal. Aqueles são feitos todos nos Estados Unidos, né? E traduzidos aqui, né? Sim. Mas achei, sensacional. Desde o início eu achei muito bom, cara. Muito bom.
o jeito que narra. Em inglês é melhor. Se assim, você ouvinte nunca viu, pode procurar. agora tem em português. Bible Project. É, eles tem estão português soltando muita também. coisa em português. Então é Muito bom. bem legal. E né? o outro que eu citei aqui é o efeito Prisma. É um pouquinho mais para jovem do que para adolescente, mas também é um ministério que tenta comunicar cultura e evangelho, ou conectar os dois. Também tem coisas muito legais. E a gente já vai encaminhando aí pro nosso final, né? Mas teria muita coisa ainda para falar sobre jovens e geração Z, Teria. porque tem bastante coisa. Mas assim, eu acho que quando a gente fala, a nossa grande preocupação, seja como líderes, como pais, ou como alguém que convive com jovens, adolescentes, enfim, pré-adolescentes, é como que a gente pode sobrepor essas dificuldades, que são várias, assim, né, de gerações, na igreja, no convívio familiar. Deixa eu compartilhar uma coisa, talvez isso seja Talvez você, pai, vai ouvir e vai achar que você já faz. Mas a palavra-chave para mim aí é empatia. Tá bom? Seu filho, ele tem outras características, as minhas filhas têm, e eles enxergam o mundo e vivenciam as coisas, inclusive as dores, de forma diferente. Que idade tem tuas filhas, só pra gente... Eu tenho uma de 17, uma de 20 e uma de 22. Legal. Então a de 22 está casada, a de 20 talvez mais um aninho e meio aí, 2 também esteja casada. Ah, tem um já tentando lá virar genro. Tem, inclusive esse final de semana que eu estou aqui, ele está por lá, ele aproveitou que eu saí, ele foi para lá visitar, né? Então, o inimigo anda ao derredor. Exatamente, né? procurando. Fala nada. Mas uma coisa que a gente poderia caminhar em termos de empatia é perceber que a dor do seu filho é real. Uhum. Então vamos supor que seu filho está passando por uma dificuldade e você olha e fala, não, mas isso é frescura, entendeu? Uhum. Não. E você dá as frases do que seria uma solução para você. Não, mas é só você pensar nisso, é só você... Mas nós somos pessoas diferentes. Para ele a dor é real. Então, seja alguém empático, entendeu? Vá e chore com ele, ouça ele. É uma dor real. Por mais que você pense, pô, mas ela tá chorando porque o menino diz que não gosta dela, vai ter mais 50 meninos e ela vai casar com outro que nem é esse. Daqui, que você sabe o futuro, ele não sabe, ele tá vivendo aquilo. E quando a gente era adolescente, nós tivemos nossos dilemas. Sim, né? sim. Então, ter empatia com seus filhos, entender a dor dele como real e tentar ajudar. Eu acho que isso é a chave, porque se eles perceberem um interesse genuíno, eles vão baixar as barreiras, entendeu? Uhum. Se você chegar aqui, às vezes a gente adulto acha que adolescente morde, né? Uhum. Você entrar aqui na porta da igreja, vai ter um grupinho de adolescentes ali. E os adultos fazem o quê? Eles passam de lado, né? Porque medo, né? Medo. Gente, se você é uma senhorinha, né? E viu ali o grupinho de adolescentes... Não são leprosos. Não são. Vai lá, fala um oi pra... Ai, olha, eu fico tão feliz em ver jovens assim bonitos aqui na igreja. E jovens, acatem a senhorinha. Converse com a senhorinha. Isso. Mas ela assim, não é leprosa. Mas requer-se do mais maduro, Sim. mais maturidade. Claro. Então eu espero que o adulto consiga dar um direção, passo vai para o em adolescente Reaja mais como adulto, né? fácil do que o adolescente dar um passo em direção ao adulto. Sim. Então, se você chegar ali, na semana seguinte, essa mesma senhorinha chega, essa semana eu orei por vocês. Cara, essa senhorinha vai virar, sabe, o xodó dos adolescentes. Então, se você demonstra amor, empatia e acolhe eles, gente, eles vão ser leais a você, vão responder. Então, essa seria a minha dica áurea, entendeu? Ama eles. Até porque eu acho que a nossa geração, fez um caminho oposto, talvez, com os mais velhos, né? Eu acho que a gente, em alguns momentos, teve um pouquinho mais de facilidade com tecnologia do que os anciãos da igreja, do que os mais velhos, e a gente acaba descartando eles. Descartando como se eles não soubessem nada porque eles não sabem mexer no celular. E a gente, por vezes, acaba falhando nisso. E eu senti que a nossa geração falhou muito em beber um pouco da experiência deles, em beber um pouco dessa experiência do mais velho, do que eles já passaram, por causa desse preconceito do tu não sabe, tu precisa de ajuda para digitar www.google.com, sabe? E talvez, se há alguém da geração Z e Alpha que ouve a gente aqui, não só os mais velhos, os mais novos,
que possam fazer isso de diferente da nossa geração, que possam valorizar a vivência, a experiência de quem é mais velho que vocês, que possam ouvir e aprender com quem já passou por aquilo que vocês passam também, né? Tem o contraponto disso. A gente, lógico, que tem que ter a maturidade de ir lá abraçar, de tentar, mas eu acho que, como alguém que errou como geração, acho que a gente pode dizer, cara, valoriza, porque vai ter algum momento da vida que vocês vão olhar para trás e dizer, olha, se eu tivesse ouvido os caras que já passaram por isso, eu teria sofrido menos. Se eu tivesse ouvido, eu teria tomado decisões mais assertivas. Sim. Se eu tivesse ouvido, hoje eu estaria talvez teria trilhado um caminho um pouco mais leve ou um pouco mais próximo de Jesus, né, no fim das contas. Então eu acho que essa integração de gerações da igreja, que tanto faz parte de uma comunidade, né, e de um plano perfeito de Deus, que é usar pessoas um na vida dos outros, o ferro para afiar o ferro, faz parte também a gente se doar, entender a dor do outro e também participar e edificar um ao outro, suportar um ao outro, né? Se interessar e se importar um ao outro. São tudo ordens bíblicas no fim para a igreja, né? Tem um livro que fala, ele não tem em português ainda, mas é um livro que juntou vários líderes que trabalham com juventude, com visões diferentes, e aí eles conversaram, e uma das visões, tem um cara lá, Chap Clark, que ele fala sobre o Ministério de Adoção. É o título que ele deu, mas basicamente ele tenta mostrar que nós, como comunidade cristã, esses adolescentes são nossos. Tipo, quase uma aldeia indígena, sabe? Que o filho é de todo mundo. Sim. E a gente olhar para aquele grupo de adolescentes, seja você um senhorzinho de 80 anos, que seu neto não tá ali, seja você um trabalhador de 35, 40, independente da geração que você tá. Você olha e, cara, é a nossa comunidade. Esses adolescentes são nossos, são nossos filhos. E a gente pensar neles, orando por eles. Às vezes até suprindo necessidades. Quantas igrejas nossas olham, pô, tem esse menino aqui, mas a família é muito carente, mas seria muito bom ele poder fazer a faculdade. Vamos juntar uns carinhas aqui, vamos ajudar a faculdade dele. A gente não tem essa visão, entendeu? Sim. De como eu posso cuidar deles no nível maior, para eles olhar e falar, cara, não, essa é minha igreja. Pô, os caras aqui, entendeu? A vida inteira cuidaram de mim, fizeram as coisas, até minha faculdade os caras ajudaram a pagar. Entendeu? É outro nível de interesse com a vida do outro. Sim. Essa visão do cara me impactou muito e eu tenho pensado nisso, né? Como que a gente pode acolher, não só aqueles que são meus filhos, né? Ou aquele que estou discipulando diretamente, mas são nossos, né? Então tá, a gente vai caminhando aí para as considerações finais, né? Uma última dica, não sei lá o que a gente pode dar para os nossos ouvintes. Eu gostei muito do bate-papo porque nós todos, de alguma forma, vamos ter contato com essa geração. Cedo ou tarde, talvez nós vamos ter um colega de trabalho, um chefe, né? Sei lá. Mas no mínimo a gente vai conviver com essa geração na igreja, né? Os nossos filhos, né, vão crescer, vão chegar na adolescência também. Claro que os nossos filhos são menores do que os do Robertinho, então já estão outra geração, talvez vai ter outros desafios, né? Mas alguma coisa sempre vai ficando meio de herança, né? De uma para outra, assim. Então, meu fechamento, vamos dizer assim, aqui, é de que a gente precisa, particularmente eu, como comentei, crescer em empatia, não olhar tanto com mimimi, né? Mas considerar a dor, né? Dessa galera, porque de fato é a dor deles, né? A dor, ela é real. É real, né? Então a gente precisa lidar com isso. E como igreja a gente precisa olhar também com muita atenção, com muito carinho, muita empatia para essa galera toda, porque alguns dizem que é o futuro da igreja, mas na verdade já são igreja, já são essa igreja, né? Então, quem mais? Eu primeiramente quero agradecer a presença do Robertinho aqui, obrigado por poder participar conosco. Acho que vai agregar muito aos nossos ouvintes e agregou muito à nossa vida também. E de tudo isso que me impacta é que se eu não sei lidar com a geração de agora, imagina com a da minha filha que vem logo aí na frente, né? O que me faz refletir e lembrar que eu devo ser empático, mas muito mais humilde em aprender, em saber que eu posso aprender com as pessoas mais novas,
com essa geração mais nova, assim como eu posso aprender Pode com os ensinar mais também. velhos e posso ensinar, sou um ponto de exemplo para eles, né? E que eu entenda isso com muito temor à luz da Bíblia. Ainda não é, né? Mas pode ser. Né? É bem por isso que eu disse, né? De novo, se tu é um sexagenário, Francisco, sinta-se como. Mas enfim, eu acho que é isso. A gente tem que ter eu tenho que ter um pouco mais de humildade, saber que não é porque é de uma geração mais nova ou são meninos mais novos, enfim, que a gente não possa aprender alguma coisa com eles. Pesquisas apontam que a A geração University de Massachusetts. Que a geração Z, ela é mais importada com saudabilidade também. Algo para vocês anotarem nas suas listas. Então, a Aliança Bíblica de Caxias do Sul, bairro Centro, tem um ministério de corrida às 7 da manhã no Parque dos Getúlio Vargas, Parque dos Macaquinhos aqui em Caxias. Essa geração Venham correr gosta conosco. de correr no videogame, Cris. Venham correr conosco, mas tirando as brincadeiras de lado, eu acho que obrigado, Robertinho. Acho que deu para aprender bastante, deu para entender bastante coisa, para beber um pouco daquilo que tu tem vivido como Ministério da Juventude na OPV. E eu acho que é isso, né? A gente é chamado, né, Marcos 10:45, para servir, né? E eu acho que conhecendo e se inteirando um pouco mais de quem a gente vai servir, a gente vai fazer tudo com mais excelência. Então, que possamos todos nós, como igreja, abraçar essa geração, sentir as dores dessa geração, não só com esse preconceito e piadinha e memes que a gente faz, mas entender a dor deles, amá-los e servi-los da melhor maneira possível, porque, cara, daqui a 20 anos são eles servindo a outra geração também. Que a gente seja exemplo para que daqui a 20 anos a gente enxergue neles serviço de qualidade, com amor, com entrega, enfim, com sacrifício. É isso que somos chamados a fazer, que a gente os ame e ame a Jesus até o fim. Eu queria agradecer muito o convite, né? Eu zoei no começo aqui, né? Vamos descer do avião e tal. Não, o Cris me levou para um bom almoço, entendeu? Não foi assim. Cuidou direitinho. Cuidou, tá cuidando direitinho. Aquela nota alta que tu botou no grupo é pra nós rachar, então? É isso. E eu queria deixar uma última sugestão. Tem um livro do Paul Tripp chamado A Idade da Oportunidade. Se você é pai ou líder de adolescentes, principalmente, esse livro é muito legal. Vale a pena ler. Não vou dar spoiler, mas A Idade da Oportunidade. E eu queria terminar só compartilhando uma situação que aconteceu esse ano. Esse ano a gente recebeu no nosso grupo de adolescentes um rapazinho visitando. E aí ele foi pro meu grupo pequeno, e no grupo pequeno a gente conversou um pouquinho sobre o evangelho, né? Porque ele não era cristão nem nada. E ao conversar do evangelho, né, a gente pergunta sobre o que ele pensa depois da morte e tal. E 2 semanas depois ele morreu. Cara, você não espera que um adolescente termine a vida dele, né, nessa idade. Bruno, o nome do garoto. E então isso marcou muito. Cara, a gente tem que aproveitar as oportunidades, entendeu? O Bruno ouviu do evangelho aquele dia. As decisões do coração dele só Deus sabe, mas tem meninos e meninas à nossa volta e a gente acha que eles vão ser eternos porque eles são jovens, entendeu? A gente deve pregar para os mais velhos, para os médios e para os novos, mas a urgência, né? Porque cada pessoa é importante, né? Sim. Então, isso me marcou muito de não deixar para depois. Então, se você tem primos, sobrinhos, gente à sua volta, dessa geração de outra, seja um instrumento de Deus para que o evangelho seja levado. Isso aí, amém. Então, muito obrigado Amém. mais uma vez, Robertinho, tua presença. Deixa a tua rede social, tuas credenciais, link do YouTube, Pix. Arroba. Deixa teus arrobas aí. No Insta, eu tenho postado menos que eu deveria, mas enfim. @PRRoberto, você me acha lá no Insta. Legal. E a Palavra da Vida, se você procurar Organização Palavra da Vida, você vai achar
A gente tá ali na região de Atibaia, São Paulo. Isso aí, o nosso podcast, @ Só Lamento Podcast. Você Segue encontra lá. em todas as plataformas. Mas tem que Possíveis. elogiar, um bom @. PR Roberto, um bom Nossa, arroba. muito né? bom, né? É muito antigo, né? É, Começou. Uau, vai tá E nós não chamamos nenhuma vez ele de Dá pra pastor, vender né? esse arroba, inclusive, precisa. se quiser monetizar. Tá até pra vender que vai deixar. E só talvez o último merchan aqui, se você é líder de novas gerações e tal, a gente tem um podcast Aí, ó. chamado isso. Multiplique. Concorrência, Multiplique capaz. Podcast. Capaz, né? A gente vai fazer, como é que é? Quando Bem a gente, capaz. É, collab. Fazer uma collab. Isso, Exatamente. isso. Multiplique Podcast. Legal. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês que nos ouviu até aqui, que nos capacite a alcançar essa geração, né? Que para a glória de Deus. E até a próxima. Valeu, compartilhe, um abraço, manda pro envie seu pra amiguinho. alguém. E é isso aí. Feliz Páscoa. Feliz Valeu. Páscoa, feliz Páscoa. Valeu. Um abraço. Tá, mas eu não vou pagar tudo aquela.